Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e pela frente vocês têm a resolução da época especial do Exame Nacional de Física e Química A do ano de 2020, naquilo que foram 150 minutos de uma manhã bem passada. Apelo desde já para que façam a subscrição do canal, podem deixar também um like neste vídeo e ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo. Vamos então dar início à resolução. Grupo 1 lançaram-se verticalmente de baixo para cima uma bola de basquetebol B e uma bola de voleibol V, sendo a massa de B superior à massa da bola V. Os lançamentos foram repetidos, alterando-se as condições iniciais. Considere desprezável a resistência do ar e considere que as bolas podem ser representadas pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 1. Considere o movimento de subida das bolas após o lançamento. Qual das opções pode representar à mesma escala a resultante das forças que atuam na bola de basquetebol e a resultante das forças que atuam na bola de vôlei? Lembrar aqui que a força gravítica é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, por isso, quanto maior for a massa, maior será a força gravítica, e nós sabemos que a massa de B é superior, ou seja, da bola de basquete. E eu ainda sou do tempo que a força gravítica apontava em direção ao Sol, logo, resposta B, com ambas as forças a apontar de cima para baixo, e lembrar aqui também que a força gravítica é a única força aplicada em cada uma das bolas, isto porque é desprezável a resistência do ar. Por outro lado, nós tínhamos visto aqui a força gravítica, ou se quiserem, a força resultante aplicada na bola de basquete terá de ser maior porque ela tem massa superior. Resumindo, força é igual à massa vezes aceleração. A única força envolvida aqui é a força gravítica, a aceleração é a aceleração da gravidade e esta força é tanto maior quanto maior for a massa. Questão 2. O trabalho realizado pela força gravítica que atua em cada uma das bolas desde a posição em que a bola é lançada até atingir o solo depende ali de uma série de fatores. Vamos ver uma coisa. Trabalho da força gravítica não é mais do que o simétrico da variação da energia potencial. Seja menos massa vezes aceleração da gravidade e variação da altura. Seja altura final menos altura inicial. Força gravítica, sendo uma força conservativa, depende apenas da posição inicial e da posição final. Então, depende da velocidade com que a bola é lançada? Não. Depende da altura máxima atingida pela bola? Não. Da distância percorrida pela bola até atingir o solo? Não. Da distância da bola ao solo na posição em que é lançada? Reparem que esta diferença de alturas não é mais do que o simétrico da distância ao solo. Questão 3. Num dos lançamentos efetuados, as duas bolas foram lançadas em simultâneo, tendo-se registado em vídeo o seu movimento. A análise desse vídeo permitiu determinar que, desde que as bolas foram lançadas até terem atingido o solo, as componentes escalares das suas posições em relação a um referencial vertical variaram com o tempo de acordo com aquelas equações. A primeira para a bola de basquete, a segunda para a de voleibol. 3.1. Considere a componente escalar da aceleração da bola de basquetebol em relação ao referencial ou y. Qual dos vossos de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da aceleração da bola de basquete em relação ao tempo? Eu vou pôr aqui as equações do movimento que temos disponíveis no formulário. Vou apenas mudar a variável de x para y e ficamos com y é igual a y0 mais v0y mais 1 meio de at². Comparando com aquilo que aqui temos para a bola de basquete, facilmente se verifica que aqueles menos 4,88 correspondem a metade do valor da aceleração.
Sendo assim, a aceleração há de ser o dobro de menos 4,88, ou seja, menos 9,76. Sistema internacional, logo, vem em metros por segundo quadrado. Estas são as leis do movimento para movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, aquele valor da aceleração não deixa dúvidas, ou seja, a aceleração é constante e negativa, logo a linha C. 3.2 determine, utilizando exclusivamente as potencialidades gráficas da calculadora, a componente escalar da velocidade da bola de voleibol em relação ao referencial, ou y, no instante em que as duas bolas têm a mesma componente escalar da posição y. Mostre como chegou ao valor solicitado. Bem, em que instante é que temos então as duas bolas na mesma componente escalar da posição? Bem, para isso vamos ter que igualar yb a yv. 7,57 mais 5,44t menos 4,88 t quadrado. E agora para a de vôlei. Vamos ter de fazer isto na máquina. Esta vai ser a nossa F1. Esta vai ser a nossa F2 e vamos ver a interseção. Isto também não se fazia muito mal à mão, é pena ali por acaso as acelerações não cortarem, senão então ficava mesmo simples, mas obrigar-me sempre a fazer uma forma resolvente para me ver livre da equação de segundo grau completa. Eu, a partir daqui, tiro então o instante em que as duas bolas têm a mesma componente escalar da posição, mas eu quero saber a velocidade da bola de vôlei nesse instante. Agora, a partir do momento em que eles dizem que é para resolver isto exclusivamente através da máquina de calcular, aquilo que eu vou ter de fazer na máquina é, após ter então este tempo, vou ter de calcular o declive da reta tangente ao gráfico relativamente à bola de voleibol nesse instante, porque é isso que nos dá o valor da velocidade. Vamos então aqui aos gráficos. O primeiro que eu vou pôr, F1, será da bola de basquete. E agora em F2 vou pôr a bola de voleibol. Há aqui coisas que não é suposto vermos. Tempo negativo, não. As bolas também do chão não passam. Agora, isto está aqui um bocado acanhado. Por aqui, se calhar, até 4. Posso pôr ainda menos. Está ótimo. E aqui podemos também baixar 5. Se calhar vou pôr 3 também. Posso pôr ainda menos que isso. A vermelho, bola de vôlei. A azul, bola. Vamos ver então aqui a interseção. Agora, nós queremos o declive da reta tangente, neste mesmo ponto, relativamente à bola de vôlei, ou seja, vermelho. Então, temos de ir ver aqui a derivada. Está aqui, é o 6. Do gráfico é o vermelho. E queremos aqui exatamente neste ponto. E temos então toda a informação que precisamos. Sendo assim, o instante em que as bolas tiveram a mesma componente escalar de posição foi de 0,740
segundos. Não sei se repararam, mas eu andei ali a tentar pôr 3 algarismos significativos, tal como a informação que nos era fornecida, mas a máquina não aceita zeros à direita. E por fim, então o valor da velocidade na direção y da bola de vôlei, neste instante, é dado pela derivada, ou seja, o declive da reta tangente ao gráfico vermelho ali naquele ponto, e dá menos 3,63 metros por segundo, mais uma vez respeitando os 3 algarismos significativos. 4. Considere o movimento da bola de basquetebol desde o instante imediatamente após a primeira colisão com o solo até ao instante imediatamente antes da segunda colisão com o solo. Ou seja, durante este período não houve contacto com o solo. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica do sistema bola de basquetebol mais terra em função do tempo no movimento considerado? Nós sabemos que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. E a única força não conservativa que poderia existir seria a resistência do ar. Acontece que esta deverá ser desprezada. Logo, a variação da energia mecânica é nula, o que é o mesmo que dizer que a energia mecânica tem sempre um valor constante. A linha A. Grupo 2. A figura 1 representa um tubo cilíndrico de altura 1,10 metros, fechado em ambas as extremidades. O tubo contém pequenas esferas metálicas. Ao inverter-se rapidamente o tubo, as esferas caem praticamente na vertical, colidindo com a base inferior do tubo. Repetindo diversas vezes este procedimento, verifica-se um aumento da temperatura das esferas. Indique o principal processo de transferência de energia responsável pelo aumento da temperatura das esferas. Existem basicamente 3 processos de transferência de energia. A partir do momento em que não incide sobre o tubo qualquer tipo de radiação, esta está fora de questão. Calor era necessário que este corpo estivesse em contacto com outro, por isso resta-nos o trabalho, que é a resposta correta a esta pergunta. Trabalho que implica a existência de uma força aplicada no corpo ao longo de um deslocamento. 2. Considere o intervalo de tempo desde o instante em que as esferas iniciam a queda, após uma dada inversão, até ao instante imediatamente após a sua colisão com a base inferior do tubo, e considere que a transferência de energia das esferas para o tubo não é desprezável. Gosto de pensar com um exemplo em concreto. Vamos imaginar as esferas a caírem lá de cima. Ora, cá em cima temos, por exemplo, uma energia potencial de 100 Joule. Agora, quando nós invertemos o tubo, a energia cinética é nula, isto porque a velocidade também o é. Logo, uma energia mecânica de 100. Vamos considerar agora aqui um momento, imediatamente antes da colisão, em que a energia potencial é zero. A energia potencial, por sua vez, foi convertida em energia cinética, logo esta é 100. E temos uma energia mecânica que também é de 100. Só que vai existir transferência de energia para as bolas e para o tubo. Então, o que vai acontecer aqui em baixo é que vamos ter uma energia mecânica menor, por exemplo, 80 Joule. Então, tivemos uma energia perdida pelo sistema de 20 Joule. E estes 20 Joule tiveram dois destinos. Vamos imaginar que foi metade para cada lado, ou seja, 10 Joule, que neste caso fez aumentar a energia interna da esfera, e vamos imaginar que os outros 10 foram transferidos para o tubo, fazendo também aumentar
a sua energia interna. Entenda-se aquecer a esfera ou aquecer o tubo. Então, no intervalo de tempo considerado, a diminuição da energia mecânica, que é exatamente estes 20, temos de pensar em módulo porque eles falam em diminuição, é superior à variação de energia interna das esferas. Independentemente de eu fazer aqui a divisão dos 20 em 10, 10 ou 5, 15, tanto faz. A conclusão seria sempre a mesma. Então, tivemos conservação da energia mecânica até ao momento imediatamente antes da colisão com o Sol, que ali se encontra representado a roxo. Ao colidir com o Sol, tivemos uma perda de energia mecânica, e ali a verde temos a energia mecânica imediatamente após a colisão. Parte dessa energia será usada para aumentar a energia interna das esferas. Logo, como esta é uma fração da energia mecânica que se perdeu, terá de ser necessariamente menor. Questão 3. A experiência foi realizada com esferas de chumbo de massa total M, tendo sido repetida com esferas de ferro com a mesma massa total. Em cada experiência, o tubo foi invertido 50 vezes. A capacidade térmica mássica do chumbo é de 129 Joule por kg por grau, sendo a capacidade térmica mássica do ferro superior. Considere que a transferência de energia entre as esferas e a sua vizinhança é desprezável. Determine o aumento da temperatura das esferas de chumbo na experiência realizada. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Então, o que se está a passar é o seguinte. Antes de cada inversão, e quando as esferas ainda se encontram lá em cima, o nosso sistema tem uma energia mecânica que é dada apenas pela sua componente de energia potencial. Isto porque a velocidade é zero lá em cima. À medida que as esferas caem, essa energia potencial é convertida em energia cinética. E aquilo que vai acontecer é quando da colisão das esferas com a parte inferior do tubo, e admitindo, como eles nos dizem, que a transferência de energia entre as esferas e a vizinhança é desprezável, é a perda total de energia mecânica do sistema, energia essa que vai ser transferida para a esfera, fazendo aumentar a sua energia interna e, consequentemente, a sua temperatura. Resumindo, temos o seguinte balanço energético. A energia potencial do sistema quando as esferas se encontram lá em cima, que é dado por mgh, esta energia a ser usada então para o aumento da temperatura das esferas, que é dado por mc ΔT. E isto irá acontecer 50 vezes. O que tinha aqui ao início era apenas para uma inversão. Nós queremos saber o aumento de temperatura, por isso vamos resolver isto em ordem. A ΔT, que irá ser igual a 50 vezes 10 vezes 1,10 m, que é esta altura. Tudo isto sobre a capacidade térmica mássica. Neste caso do chumbo, que é 129. Feitas as continhas, isto dá 4,3 graus Celsius. 3.2. Conclua se, nas experiências realizadas, o aumento da temperatura das esferas de ferro terá sido maior, igual ou menor do que o aumento da temperatura das esferas de chumbo. Podemos pensar assim. A energia transferida é igual à massa vezes a capacidade térmica mássica vezes a diferença de temperatura. A diferença de temperatura será então igual à energia sobre a massa e aqui a capacidade térmica mássica. Vou trocar aqui as cores para chamar a atenção ao seguinte. É que a capacidade térmica mássica e a diferença de temperatura
verificada, isto para a mesma energia transferida e para a mesma massa, que é o que está azul, são inversamente proporcionais. Então, se a capacidade térmica mássica do ferro é superior, então a diferença de temperatura verificada no caso do ferro é inferior. Então, lendo aqui outra vez, o aumento da temperatura das esferas do ferro terá sido menor. Grupo 3, questão 1. Algumas lanternas produzem luz quando são agitadas. Nessas lanternas, o movimento de vai-vem de um ímã, através de uma bobina, inserida num circuito com diodos emissores de luz, LED, origina uma corrente elétrica. Na figura 2, encontram-se representados esquematicamente a bobina, o ímã e um LED de uma dessas lanternas. Explique o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Em torno deste ímã temos a existência de um campo magnético não uniforme, e em que medida é que isto vai ser importante? Vai ser importante pelo seguinte: o fluxo magnético que atravessa cada uma das piras que compõem a bobina é dado pela intensidade do campo magnético, pela sua orientação, dado por este ângulo, e pela sua área. Reparem que o campo magnético é mais intenso onde é maior a densidade de linhas de campo, ou seja, ali junto dos polos. Eu vou pôr aqui apenas uma das piras que compõe a bobina e reparem que durante o movimento de vai-vem do ímã vamos ter uma variação da intensidade do campo magnético. Sendo assim, vamos ter, consequentemente, uma variação do fluxo magnético. Bastava que uma destas coisas se alterasse. E associada a uma variação do fluxo magnético, vamos ter uma força eletromotriz induzida na bobina que será responsável pelo aparecimento de uma corrente elétrica no circuito, fazendo com que o LED se acenda. Reparem que, se o campo fosse uniforme, este movimento de vai-vem não iria fazer variar nenhuma destas coisas e, então, o fluxo magnético era constante ao longo do tempo e não teríamos, então, força eletromotriz induzida na bobina e a corrente elétrica seria nula. Resumindo, temos um campo magnético não uniforme em torno do ímã que vai fazer com que o fluxo magnético varie ao longo do tempo, isto durante o movimento de vai-vem, e, sendo assim, teremos então uma força eletromotriz induzida na bobina e o aparecimento de uma corrente elétrica. Questão 2. O esboço do gráfico da figura 3 representa o módulo da força eletromotriz induzida numa espira metálica em função do tempo. Qual dos esboços do gráfico pode representar o fluxo magnético que atravessa uma superfície delimitada pela esfera em função do tempo? Lembrar aqui que a força eletromotriz induzida é dada pela variação de fluxo magnético por unidade de tempo. Sendo assim, temos de procurar um gráfico em que, numa fase inicial, exista uma variação de fluxo magnético e, após isso, a variação de fluxo magnético seja nula, que é o mesmo que dizer fluxo magnético constante. Vamos já pôr de parte a D, isto porque numa fase inicial o fluxo magnético é constante, o que não está compatível com isto que acabamos de dizer.
Aqui, de facto, temos variação do fluxo magnético, mas a própria variação não é constante. Há aqui uma alteração de declive, por isso teríamos de ter aqui também uma variação da força eletromotriz. Vamos analisar aqui o A. Bem, acontece que no A nós temos aqui nesta zona uma descida abrupta do fluxo magnético. Isto teria de se refletir num valor muito elevado de força eletromotriz, ali durante aquele intervalo de tempo. Isso não se verifica aqui. Sendo assim, a resposta correta é a B. E para quem já percebe um pouco de funções, lembrar que isto que temos aqui em cima não é mais do que o módulo da derivada destas funções. E aquilo que se verifica na B é uma variação constante do fluxo magnético ao longo do tempo, daí a força eletromotriz constante, e depois passa de repente a zero, que é exatamente aquilo que se observa ali. Questão 3. O gráfico da figura 4 representa um sinal elétrico recebido num osciloscópio, em que a base de tempo foi regulada para meio milissegundo por divisão e o amplificador vertical para 0,2 volts por divisão. A frequência do sinal é quanto? Bem, lembrar que num osciloscópio temos sempre uma representação temporal da onda. Por isso, daqui conseguimos tirar, quanto muito, o período. E aquilo que se verifica é que o período é de 4 divisões. Bem, com cada divisão a valer meio milissegundo, então o período há de ser de 4 vezes 0,5, ou seja, 2 milissegundos. Mas não é período que nos pedem, eles pedem frequência, que é o inverso do período, e que não pode ser tirada deste gráfico de forma direta. Então, frequência há de ser 1 sobre, agora vou ter que pôr em sistema internacional, 2 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, 5,0 vezes 10 ao quadrado Hertz. Bem, se eles querem em kHz, então temos que aumentar daqui e baixar daqui. Então vai ficar 0,50 vezes 10 ao cubo Hertz, e aquilo 10 ao cubo pode ser substituído então pelo prefixo quiló. Então a C e a D estão fora. Vamos então à amplitude, que não é mais do que o afastamento máximo à posição de equilíbrio, que neste caso é 2 divisões. Bem, cada divisão vale 0,2, por isso será de 2 vezes 0,2, 0,4 volts, a linha A. 4. Considere o circuito esquematizado na figura 5, em que R1 e R2 representam dois condutores óhmicos e G é um gerador que pode ser considerado ideal. Um gerador cuja resistência interna pode ser considerada nula. Quando o interruptor K2 está aberto, exatamente como a figura mostra neste momento, é medida uma corrente elétrica I no amperímetro ideal. Preveja se a corrente elétrica medida no amperímetro aumenta, diminui ou se mantém constante quando se fecha o interruptor K2. Mostro como chegou à previsão solicitada. Bem, primeira coisa, o gerador é ideal. E como é ideal, a resistência interna é nula. Então a diferença de potencial é igual à força eletromotriz, logo independente da corrente elétrica que o atravessa. Segunda coisa, vamos pensar nas diferenças de potencial medidas. Por um lado, aqui nos terminais do gerador, nos terminais da resistência 2 e nos terminais da resistência 1. A partir do momento em que vocês conseguem ir deste ponto até àquele, ou deste ponto até àquele, sem passar por nenhum componente,
e tomem atenção que o caso do amperímetro não conta para este efeito, porque ele está desenhado de forma a não interferir com isso. Então, a diferença de potencial nos terminais do gerador é a mesma que a medida nos terminais da resistência 2 e também da resistência 1. Falo aqui da diferença de potencial medida em R2, isto obviamente quando o interruptor K2 está fechado. Sendo assim, se pensarmos que R é igual a U sobre I, ou seja, lei de Ohm, I é igual a U sobre R, e neste caso em particular estamos a falar da corrente elétrica que passa ali na resistência 1. Então, se nós estamos a ler uma diferença de potencial nos terminais da resistência 1, que é constante, independentemente de K2 estar aberto ou fechado, o mesmo se passando com o valor da resistência, então a intensidade de corrente medida no amperímetro mantém-se. Grupo 4. Os álcoois, muitos dos quais existentes na natureza, constituem uma família importante de compostos orgânicos. Na figura 6 estão representados modelos tridimensionais de dois álcoois, o etanol e o propan-2-ol. Qual é o grupo funcional característico dos álcoois? Bem, é este grupo aqui, que é o grupo OH, ou se quiserem, hidroxilo. Questão 2. A energia média da ligação CC é 347 kJ por mol. No estabelecimento de uma ligação CC é, em média, para já, libertada ou absorvida energia. Bem, pensem na energia de ligação como o seguinte. É a energia que vocês têm de fornecer para romper aquela ligação. Por isso, na perspectiva do estabelecimento de uma ligação, tem de acontecer o processo inverso, ou seja, vai ter de ser libertada energia. E, já agora, a ligação estabelece para que fiquemos com um sistema mais estável do que tínhamos anteriormente, e isso está sempre associado a um abaixamento de energia potencial, logo vai ter de existir libertação. Agora, aquilo que temos aqui é o valor por cada mol de ligações. Ou seja, por cada mol de ligações vai-se libertar 347 kJ. Então, vamos ter que pôr aqui 347 vezes 10 ao cubo Joule e vamos ter de dividir isto por uma mol de ligações. Uma mol de ligações são 6,02 vezes 10 levantado a 23 ligações. E ficamos com o valor de 5,76 vezes 10 elevado a menos 19 Joule, entenda-se, por ligação. Sendo assim, é a linha A. Questão 3. O etanol, temos ali a sua massa molar, é um dos álcoois mais comuns, podendo ser usado, por exemplo, como biocombustível. Na molécula de etanol existem no total, e temos de fazer ali algumas considerações relativamente ao número de eletrões. Bem, vamos então pôr aqui a estrutura do etanol. Temos aqui ainda mais um carbono. E está ali o grupo hidroxilo. Lembrar que quando se faz a configuração eletrónica do oxigênio, que tem número atómico 8, vamos ficar com um S2, 2S2, 2P4, ele tem 6 eletrões de valência. Logo, ele vai poder estabelecer ali duas ligações, ficando ali com 2 pares de eletrões não ligantes. Bem, vamos contar isto tudo.
Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de eletrões ligantes. E temos então ali aqueles 4 eletrões não ligantes. Vamos então ver o que é que anda por aqui. 16 eletrões de valência, não, são 20. 8 eletrões de valência ligantes, não, são 8 pares. 4 eletrões de valência não ligantes, exatamente essa é a resposta correta. E 20 eletrões. Ok, não são 20 eletrões. Não nos podemos esquecer destes 2 eletrões do cerne do oxigênio. Seriam 20 eletrões de valência, mas não são 20 eletrões. Está aqui, pode-se dizer, uma rasteira também. 3.2. Considere 14 cm3 de uma mistura de etanol e água que contém 8,51 gramas de etanol. Essa mistura tem massa volúmica 0,868 gramas por centímetro cúbico à temperatura a que se encontra. Calcule a fração molar de etanol na mistura. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Bem, fração molar de etanol. Eu vou precisar da quantidade de etanol na mistura sobre a quantidade total, ou seja, de etanol mais a água. Bem, eu posso saber já a de etanol. Nós sabemos que massa molar é igual à massa sobre a quantidade de matéria e, desta forma, a quantidade de etanol é igual àqueles 8,51 sobre a massa molar, que é 46,08, (0,1847 moles. Lembrar aqui que massa volúmica é massa sobre o volume, por isso, aplicando isto à mistura, podemos saber então a massa da mistura, que eu vou chamar aqui de massa total, que há de ser então os 14 vezes 0,868. Centímetros cúbicos, gramas por centímetro cúbico, quer dizer que isto sai em gramas. 12,15 gramas. Então, a partir daqui, podemos descobrir a massa de água, que há de ser então a massa total, vezes a massa de etanol. Vamos chegar com 3,64 gramas de água. A partir daqui, podemos calcular a quantidade de água, que é os 3,64 sobre a massa molar da água. Então, são 2 hidrogénios, cada um deles com uma massa atómica relativa de 1,01, mais um oxigênio, que é 16 certinhos. E daqui ficamos com 0,2020. Agora é só calcular a fração molar de etanol, que é o número de moles de etanol, 0,1847, e aqui o número de moles total, que é os 18,47 do etanol, mais os 0,2020 da água, ou seja, 0,478. Nós tínhamos aqui 3 algarismos significativos, aqui 4, aqui 3, ou seja, era suposto estarmos o resultado final com 3, tal e qual como fizemos, e nos cálculos intermédios utilizou-se mais 1.
3.3. O etanol pode ser obtido a partir da sacarose, temos ali a sua massa molar, extraída da beterraba sacarina, num processo que pode ser globalmente traduzido pela equação que ali temos em baixo. Determine a massa de etanol que se poderá obter no máximo a partir de 3 toneladas de beterraba sacarina, que tem, em média, um teor de sacarose de 20% massa-massa. Explicite o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Bem, para já vamos ver a massa de sacarose que temos, que no fundo é 20% de 3 toneladas, ou seja, 3 vezes 0,20, ou seja, 0,600 toneladas. Reparem que, sempre que temos aqui uma equação química, estas proporções que aqui estão são em quantidade de matéria. Logo, precisamos saber, então, o número de moles de sacarose. Lembrar aqui que massa molar é igual à massa sobre a quantidade de matéria. Sendo assim, vamos dividir a massa. Aqui tem de estar em gramas. Temos que multiplicar por 10 à sexta. 10 ao cubo para ficar em quilogramas. E depois mais 10 ao cubo para ficar em gramas. A dividir por 342,34. O que dá 1,75 vezes 10 ao cubo moles. Se olharmos para a proporção, temos aqui 1 para 4, então a quantidade de etanol que pode ser obtida a partir daqui será 4 vezes aquele valor. Ou seja, 7 vezes 10 ao cubo moles de etanol. Bem, temos de converter isto agora em massa, porque é isso que nos pedem. Então, massa de etanol, olhando outra vez para aqui, será a sua massa molar, é 46,08. Podem ver este valor no início da questão 3. Vezes este valor que acabámos de obter. E vamos ficar com 3,2 vezes 10 gramas. Já agora, lembrar aqui uma coisa, estes 20% era o valor que nos limitava mais em termos de algarismos significativos, por isso apresentámos o resultado final também com 2 algarismos e nos cálculos intermédios mais 1. Questão 4. O acetato etilo, o ácido acético e o etanol participam em meio ácido de uma reação que pode ser traduzida por aquela equação. Quando um sistema químico no qual ocorre esta reação atinge um estado de equilíbrio, a concentração de etanol é. E esta pergunta é uma rasteira. Isto porque nós estamos muito habituados a ver uma situação em que, no início, nós temos concentrações nulas de produtos da reação, por isso, nesse sentido, poderíamos pensar que a concentração de ácido acético e de etanol fosse a mesma. Acontece que nós não podemos partir deste princípio, nós não sabemos qual foi o nosso ponto de partida e nem sequer sabemos o que é que aconteceu pelo caminho. Por isso, estando nós em equilíbrio, a única condição que tem de ser verificada é esta. O valor da constante de equilíbrio terá de corresponder à concentração de etanol vezes a concentração de ácido acético sobre a concentração de acetato de etilo. A partir do momento em que esta condição é verificada, qualquer combinação de concentrações é possível. E desta forma, a única resposta que não compromete é a C. A concentração de etanol pode ser maior que a concentração de ácido acético? Pode, à vontade. Desde que as concentrações das várias espécies presentes no equilíbrio satisfaça esta condição, está feito. Questão 5. O propano 2-ol
pode ser convertido em propanona através de uma reação que pode ser traduzida por, e temos ali a equação em baixo, a conversão de 1 mol de propan-2-ol nos produtos de reação, de acordo com a equação química anterior, envolve a absorção de 56 kJ em determinadas condições de pressão e de temperatura. Considere que, nas mesmas condições de pressão e temperatura, para uma variação de entalpia da reação de 33 kJ se isolou 0,50 mols de propanona. Qual terá sido então o rendimento da reação? Olhando para a equação e admitindo um rendimento de 100%, aquilo que se observa é o seguinte. Partindo de 1 mol de propan-2-ol, obtém-se 1 mol de propanona. E isto envolve a absorção de 56 kJ. Então, para a obtenção de 1 mol de propanona, são absorvidos 56 kJ. Então, para uma variação de entalpia de 33 kJ, quanta propanona seria formada? (33 sobre 56), ou seja, 0,59 molos de propanona. Acontece que não foi isso que se obteve. Obtiveram-se 0,50. E é a partir daí que vamos tirar o rendimento. Ou seja, número de molos de propanona que efetivamente obtivemos, 0,50, sobre aquilo que se deveria ter obtido caso o rendimento fosse de 100%, tudo isto vezes 100 para termos o resultado em percentagem. Feitas as contas, 85%, a linha B. O cálcio é o elemento metálico mais abundante no corpo humano, encontrando-se maioritariamente nos ossos. 1.1. No estado fundamental, os eletrões do átomo de cálcio apresentam quantas energias diferenciadas e distribuem-se por quantas orbitais. Vamos fazer aqui a configuração eletrónica do cálcio, que tem número atómico 20. Então ficará S2, 2S2, 2P6, depois 3S2, 3P6, 4S2. Aqui temos 10, 18, 19, 20. Lembrar aqui que as 3 orbitais P, Px, Py e Pz, apresentam todas o mesmo valor de energia. Dizem-se, por isso, orbitais degeneradas. Então, quando falamos em valores diferenciados de energia, aqui contamos um, aqui contamos outro e destas 3 orbitais P contamos apenas um. O mesmo para as 3P. Ou seja, somando isto tudo, temos 6. Agora, falando em orbitais, a conversa já é outra. Uma orbital 1s, outra orbital 2s, e aqui temos a Px, Py e Pz, neste caso 2Px, 2Py e 2Pz, temos 3. E aqui, relativamente às P's, também temos 3, estão completamente preenchidas. E ainda aqui esta relativamente às 4S. Então, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A linha A. Cuidado também com este tipo de perguntas. Vejam sempre se eles se referem a todos os eletrões ou apenas aos eletrões da camada de valência. 1.2. Realizando um teste de chama com um sal de cálcio, observa-se que a chama adquire uma cor característica.
A cor observada deve-se à emissão ou à absorção de radiação associada a transições eletrónicas para níveis energéticos superiores ou inferiores. Então, o que é que vai acontecer? Durante o processo de aquecimento, vamos ter a excitação do átomo, com transições de eletrões de níveis inferiores para níveis superiores, e depois, mais tarde, um processo de desexcitação, em que os eletrões, ao transitarem de níveis superiores para inferiores, vão emitir um fóton. E o conjunto daqueles fotões emitidos vai chegar aos nossos olhos e nós vamos então observar a tal cor característica. Sendo assim, a cor observada deve-se à emissão de radiação. Este é um processo de emissão. Associada a transições eletrónicas para níveis energéticos inferiores. Logo, resposta B. 1.3. O cálcio reage com a água de acordo com a reação traduzida pelaquela equação que temos em baixo. Nesta reação, queremos saber a variação do número de oxidação do hidrogênio e, por outro lado, quem é que atua como redutor. Substâncias elementares, ou seja, substâncias formadas apenas por um tipo de átomos, o número de oxidação é 0. Isso vai acontecer aqui para o cálcio e para o H2. Olhando agora para o caso da água, não sendo uma substância elementar, o hidrogênio assume quase sempre número de oxidação mais 1. Exceções existem, é o caso dos hidretos, ou seja, quando o hidrogênio se faz acompanhar apenas por um metal. Ou seja, vamos ter um metal, aqui é o caso do lítio, aqui vai ser o caso do cálcio, fazendo-se então acompanhar por um ou mais átomos de hidrogênio. Nós sabemos que os metais assumem números de oxidação positivos, então o hidrogênio estará a assumir negativo. E neste caso é o menos 1. Por isso, quando olhamos ali para aquele composto iónico, ele não se encaixa nesta situação, por isso o hidrogênio tem número de oxidação mais 1. Reparem que ali o cálcio, não sendo o caso da substância elementar, e sendo ele do segundo grupo da tabela periódica, tem número de oxidação mais 2. Ou seja, malta do primeiro grupo tem todos número de oxidação mais 1 e do segundo grupo mais 2. Então, daqui para aqui não acontece nada, mas acontece daqui para aqui. Vamos ter uma variação do número de oxidação, que é dada por isto, final menos inicial. O ponto de parte já a A e a B. Bem, o que é que aconteceu então? Temos um ganho de eletrões, ou seja, ele reduz-se. Quem se reduz é o oxidante. O cálcio faz exatamente o contrário. Aliás, podemos ver por aqui, o cálcio oxida-se, logo é o redutor. A linha correta é a C. Questão 2. O hidróxido de cálcio é utilizado no tratamento de águas e na indústria. O equilíbrio de solubilidade do hidróxido de cálcio em água pode ser traduzido por aquela equação em baixo. 2.1. Considere águas de diferentes durezas contendo concentrações apreciáveis do íon cálcio. A solubilidade do hidróxido de cálcio é maior ou menor numa água mais dura e se diminui ou aumenta com a adição de um ácido forte. Lembrar para já que uma água dura contém então já quantidades apreciáveis do íon cálcio e, sendo assim, pelo efeito do íon comum, ou se quiser até podem pensar em princípio de Le Chatelier, nós aumentarmos a concentração
de cálcio, nós vamos estar a deslocar aquele equilíbrio, princípio de Le Chatelier, no sentido de consumir então aquele cálcio, ou seja, favorecer a reação no sentido inverso, fazendo então com que a solubilidade seja menor. No que respeita à adição de um ácido forte, lembrar aqui outra reação que não esta, a reação de autoionização da água. Então nós estamos a adicionar H3O+, fazendo aumentar a sua concentração. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, este equilíbrio químico irá evoluir também ele no sentido inverso, no sentido de consumir aquele H3O+, e, em consequência disso, vamos ter uma diminuição da concentração de OH-, que é um dos reagentes da reação inversa. Agora, voltamos a olhar lá para cima. Como temos uma diminuição da concentração de OH-, então, por princípio de Le Chatelier, e agora já estou a olhar não para esta reação, mas para esta, ela vai evoluir no sentido da reação direta, a fim de repor o OH- consumido. Então, mas nessa situação, nós estamos a favorecer a solubilidade. Dando então uma resposta final, a solubilidade do hidróxido de cálcio é menor numa água dura e depois vai aumentar com a adição de um ácido forte. A linha D. Em resumo, e começando pela primeira parte da questão, vocês podiam usar o princípio de Le Chatelier e para isso bastava imaginarem-se a dissolver hidróxido de cálcio em água pura e depois perceber o que é que aconteceria a esse equilíbrio, ou seja, em que sentido da reação é que iríamos evoluir caso nós adicionássemos cálcio. Outra forma de pensar era imaginarem aqui o QS, que é calculado de forma semelhante à constante de solubilidade, mas fora de uma situação de equilíbrio. À medida que vamos adicionando hidróxido de cálcio, estamos a aumentar a concentração tanto do íon cálcio como do íon hidróxido, até atingirmos a saturação em que o nosso QS vai ter o mesmo valor que a constante de solubilidade. Acontece que, se a água fosse dura, nós já teríamos algum cálcio à partida, logo esta saturação iria ser atingida mais cedo. Sempre que temos a adição de um ácido ou de uma base, o melhor é partirmos da autoionização da água, perceber como é que este equilíbrio vai evoluir e depois passar então para a reação principal e, mais uma vez, aplicando o princípio de Le Chatelier, tentar então prever em que sentido vai evoluir a reação. 2.2. A 25 graus dissolveu-se o hidróxido de cálcio em água até se obter uma solução saturada e mediu-se o pH da solução, tendo-se obtido 12,4. Determine, a partir da medição efetuada, o produto de solubilidade do hidróxido de cálcio a 25 graus. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Nós temos aqui uma reação de dissociação desta base, que é o hidróxido de cálcio. Por isso nós temos interesse em ter o POH e não o pH. Estando nós a 25 graus, a soma de ambos dá 14. E, sendo assim, o POH é de 14 menos 12,4, ou seja,
1,6. A partir daqui nós conseguimos saber a concentração de íon hidróxido. Concentração de hidróxido não é mais do que 10 elevado a menos pOH. No nosso caso, em concreto, 10 elevado a menos 1,6, que é 2,5 vezes 10 levantado a menos 2 moles por decímetro cúbico. Agora é a altura de olhar aqui para a estequiometria. Nesta reação, por cada mol de cálcio que se forma, formam-se 2 de hidróxido. Então, desta forma, a concentração em cálcio será igual à concentração de hidróxido sobre 2. Seja 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 2. O que dá 1,3 vezes 10 elevado a menos 2 moles por decímetro cúbico. Neste momento já falta pouco. O KS para esta reação é calculado da seguinte forma: concentração em cálcio vezes a concentração em hidróxido, tendo o cuidado que esta tem de estar elevada a 2 por causa da estequiometria. Então, concentração em cálcio é 1,3 vezes 10 levantado a menos 2. E aqui vou ter de abrir parênteses porque vou ter de elevar este aqui ao quadrado. O que dá 8 vezes 10 elevado a menos 6, e isto não tem unidades. 2.3, última questão. Qual das espécies químicas seguintes apresenta o mesmo número de eletrões que o íon cálcio? Então, se olharmos para o átomo de cálcio, ele tem número atómico 20, logo tem 20 prótons, 20 eletrões. Já o íon cálcio 2+, terá à mesma os 20 prótons, mas ao perder 2 tem apenas 18 eletrões. Então teremos de ir à procura de alguém que tenha 18 eletrões. Começando pelo potássio, número atómico 19, sendo assim, tem 19 prótons e também perdeu 1, logo tem 18 eletrões. É esta a resposta correta. Mas vamos ver os outros. O magnésio, número atómico 12, sendo assim, como ele perdeu 2, vai ficar com 12 prótons e apenas 10 eletrões. Aqui, parecido. Ao perder 1, fica com 21 prótons mais 20 eletrões. E, por fim, o titânio, com 22 de número atómico. Como se trata de um átomo, terá 22 prótons mais 22 eletrões.